Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta sexta-feira. Eu vou trazer aqui para vocês 3 temas que poderiam ser tranquilamente temas individuais de vídeos aqui do canal, mas tudo aconteceu em um intervalo de 24 horas, teremos que condensar esses temas em um único vídeo, este vídeo aqui. Portanto, não pisquem os olhos para não perderem nenhum detalhe, tá? Estou falando do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica que disse que o Bolsonaro foi ameaçado de prisão em 2022 pelo ex-comandante do Exército. Temos também o caso Marielle caindo no colo do Alexandre de Moraes. Imagine o que não vem por aí. Por fim, o fim definitivo da credibilidade da Vaza Jato, se é que ainda existe algum traço de credibilidade por lá, né? Eu desmascarei o Glenn Greenwald ontem no Twitter e eu vou trazer aqui para vocês a fala dele e vou contrapor essa lorota com a realidade. Vaza Jato foi um imenso plano, né, para tirar o Lula da cadeia. Esse cara aí, o Greenwald, hoje paga de defensor da liberdade de expressão. É um tremendo um charlatão. Antes disso, 2 outras notícias. A primeira é essa no canto da tela. O Ministério da Justiça vai reforçar o pedido de extradição do Alan dos Santos ao governo americano. Continuem, tá? Porque tem tudo para dar certo. Vocês estão simplesmente, né, mostrando para o resto do mundo que aquilo que os deputados falaram no Congresso americano, em frente ao Congresso americano esta semana, é verdade. Porque a coisa funciona de uma maneira muito simples, pessoal. Quando o Brasil tem um acordo de extradição com outro país, para que esse acordo, para que um pedido de extradição seja visto, né, como legal, né, como plausível, pelo menos, a conduta tem que ser tipificada nas leis dos 2 países. Então vamos supor que aqui no Brasil fosse crime comer banana e nos Estados Unidos não é crime comer banana. Aí tem um brasileiro lá que a justiça brasileira alega que comeu banana. Aí você chega lá, ô, Casabranca, eu tô pedindo a extradição desse cara aí porque ele comeu banana aqui no Brasil. Aí a Casabranca vai dizer, mas meu filho, comer banana não é crime nos Estados Unidos, então eu não vou extraditar. Caso fosse, aí sim. Né? E foi isso que aconteceu. Né? O Brasil está pedindo a extradição de alguém por crime de opinião, né? E o governo americano está dizendo, olha só, são palavras. Isso aqui não é crime. Nos Estados Unidos isso não é crime, então a gente não vai extraditar. O Ministério da Justiça pediu ao STF que desse uma guaribada ali no texto, né, para ver se ficava mais palatável para os Estados Unidos, mas vai rolar. Na verdade, nem aqui no Brasil é crime, né? Mas parem de comer banana, porque senão vocês podem ser presos. Né? Segunda notícia, Felipe Martins, a Latam, apresentou um documento à justiça comprovando que ele de fato estava no Brasil, não foi aos Estados Unidos, e ele viajou para Curitiba, que é a sua cidade natal, para passar o final de ano com a família. Então aquela alegação de que ele tinha ido aos Estados Unidos, né, como disse o Guilherme Amado, aquele responsável, que ele tinha ido aos Estados Unidos e tinha evaporado por lá, ninguém sabia onde ele estava. Nunca foi, pelo menos não desta vez, né, no final de 2022, e o documento da Latam comprova isso. Então o cara está preso por conta de uma fake news publicada por um jornalista do consórcio, da mídia profissional, o senhor Guilherme Amado, que tem que ser processado, tem que pagar por isso. Agora, o mais assustador disso tudo é você perceber que a Polícia Federal não tem controle sobre quem entra e quem sai do Brasil. Eu já viajei várias vezes para o exterior e sempre você tem que mostrar, pegar seu passaporte ali, né, passar ali. Hoje em dia é mais moderno, pelo menos no Galeão, aeroporto aqui do Rio, você passa por um scanner, né? E quando você volta ao país é a mesma coisa, você passa pelo scanner lá e entra. Então, será que o Felipe Martins foi nadando para a Flórida? Acho que não. Né? Acho que não. Até porque a alegação da acusação não era de que ele estivesse no avião presidencial. Seria num avião comercial. O Guilherme Amado apresentou um documento lá que não o documento em si é ilegal, né? Mas ele ter acesso àquele documento é ilegal e não é um documento preciso, mostrando lá que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos. Só que aquilo ali, pessoal, é um registro de reserva. Né? A passagem estava reservada, mas ele nunca usou a passagem. Então, tá aí, né, mais um caso de abuso de autoridade. E vamos ver o que vai acontecer. Felipe não merecia estar passando por essa situação, mas a gente sabe porque
que isso está acontecendo. Agora vamos lá, pessoal. O primeiro tema dos estrondosos aqui, né, é o da Vaza Jato. Porque é o seguinte, pessoal, tudo que aconteceu lá em 2019 foi a base, né, para que o Sérgio Moro depois fosse considerado suspeito, né, e desta feita o Lula fosse tornado elegível novamente. Ele não deixou a cadeia por causa disso, isso aconteceu depois do fim da prisão em segunda instância, tá? Graças à mudança de entendimento da senhora Rosa Weber. Ela foi o voto de Minerva, toda nervosa, suando, não falava lé com cré, enfim. E a Vaza Jato permitiu isso, né, que o Sérgio Moro fosse considerado suspeito e o Lula fosse tornado elegível, e hoje a gente sabe onde o cachaceiro do Brasil está. Só que os questionamentos começaram lá atrás. Por que aqueles vazamentos, né, só cobriam interesses do Lula? Mostravam diálogos da equipe da Lava Jato para desconstruir, né, e desqualificar a operação que prendeu tantos corruptos aqui no Brasil. Por que eu digo isso, pessoal? Porque o hacker, né, o Delgatti Júnior, conhecido como Vermelho, disse lá atrás que tinha hackeado os celulares de várias autoridades, não só de pessoas da equipe da Lava Jato. Então, por que esse vazamento seletivo? Por que o Glenn Greenwald até hoje não mostrou para o mundo, não só para o Brasil, o que estava, né, nos outros arquivos, das outras pessoas que foram hackeadas? Isso poderia esclarecer uma série de questões, mas ele nunca fez isso. E sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma cutucada no Greenwald no Twitter. Ontem ele fez uma postagem e cometeu um erro, né? Ele disse que no Brasil todo mundo acima de 16 anos é obrigado a votar. Isso não é verdade. Acima de 18 e até 80 anos, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, é obrigatório. 70 ou talvez 70, não tenho certeza. Me corrijam aí. Acima disso e entre 16 e 17, né, 16 e 17 anos, o voto é opcional, é facultativo. Então eu corrigi. E aí fui lá e perguntei mais uma vez, onde estão os arquivos da Vaza Jato que você nunca divulgou? Você só divulgou aquilo que interessava ao Lula para destruir, né, a reputação da Lava Jato. E aí, pessoal, eu vou mostrar a resposta dele à Intel inteira e vou mostrar para vocês também o que o Delgatti disse em 2023. Abre aspas para Glenn Greenwald. O arquivo veio do telefone de Deltan. Que você pense que ele teria um dossiê enorme sobre os juízes da Suprema Corte e outras pessoas que ele não estava investigando é completamente estúpido e irracional. Mas não há como convencer os teóricos da conspiração de que as suas fantasias são falsas. Então vocês estão vendo aí que ele afirmou que o Delgatti não estava investigando outras pessoas, apenas a Lava Jato. Agora vejam aí o que disse o Delgatti em 2023. Matéria da CNN. Quem é Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato? Walter Delgatti Neto é o hacker que invadiu celulares de quase 200 autoridades, segundo a PF, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Em entrevista exclusiva à CNN, ele também afirmou ter invadido a conta do Telegram do ministro Alexandre de Moraes do STF. Eu estava empolgado com tudo e fiquei cego. Eu comecei a enxergar somente isso. Eu sonhava com isso, acordava pensando nisso. Ia para a aula com o Telegram conectado ali nas conversas. Destacou o hacker vermelho. Então vamos lá, Glenn Greenwald, você disse que o hacker só tinha investigado o pessoal da Lava Jato, mas está aí. Ele invadiu os celulares do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, o Telegram do Alexandre de Moraes, e lá atrás isso foi discutido abertamente. Ele tinha, sim, tinha tido acesso a conversas de várias autoridades, mais de 200 autoridades, como disse aí a CNN. Então é mentira sua quando você diz que ele só investigou as pessoas envolvidas na Lava Jato.
Então, pessoal, só existem duas opções aqui. Ou o Intercept, né, leia-se, Glenn Greenwald e Leandro Demore, tiveram acesso a todas essas conversas, né, todos esses arquivos de mais de 200 autoridades e escolheram, né, eles escolheram divulgar apenas aquilo que era conveniente para a narrativa deles, ou então eles não tiveram interesse em ter acesso a esses outros arquivos. Foram oferecidos ali todos os arquivos, eles disseram, não, a gente só quer essa parte aqui. De um jeito ou de outro, isso é jornalismo parcial. Isso é jornalismo porco, antiprofissional. Isso vindo de uma pessoa que ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo. Então, vocês veem uma contradição e uma enorme mentira. Então, Verdevaldo, mais uma oportunidade. Meu canal está aberto aqui para você. Se você quiser gravar um esclarecimento, eu me comprometo aqui, publicamente com você, de mostrar a tua versão dos fatos, tá? Você vai ter que dizer que o hacker mentiu. Fechou? Vamos falar aqui agora, pessoal, sobre o caso Marielle. Seguinte, subiu para o STF. E aí começam aquelas especulações, né? Ah, subiu para o STF, tem alguém com foro privilegiado. Tem mídia aí, né, que já deu aquele... queimou a largada e já está dizendo que foi um deputado federal. Né? Foi o único portal que disse isso. Todos os outros disseram o quê? Alguém, uma autoridade com foro privilegiado. E isso pode ser, pessoal, desde um embaixador, né, até o presidente da República. O número de pessoas com foro privilegiado no Brasil é ultrajante. Né? Mas esse portal aí resolveu dizer que era um deputado federal. Só que é o seguinte, galera. O próprio Intercept, né, já que a gente acabou de falar, que é uma mídia sobre eles, né, que é uma mídia em que a esquerda confia cegamente, afinal deu à esquerda, né, seu maior prêmio, deixou claro que essa pessoa, essa figura de foro privilegiado, é o Domingos Brazão, né, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e tem foro privilegiado. Mas o quê? O que a imprensa quer nesse momento? Né? Ela quer criar narrativas. Quer que as pessoas acreditem que agora vai, que tem algum envolvimento do Jair Bolsonaro nessa história. Né? Até porque, né, num sorteio, mais um sorteio desses aí do STF, que ninguém entende, né? A questão caiu no colo de quem? Do Alexandre de Moraes. Então se preparem, porque antes da verdade ser finalmente revelada, né, se bem que já foi, né, a delação do Rony Lessa dizendo quem foi o mandante, até lá, até isso ser tornado oficial, as narrativas vão pipocar dia e noite com aquelas ligações criativas tentando colocar o Bolsonaro ou alguém da família na questão, tá? Agora vamos lá, vamos falar sobre essa ameaça de prisão feita pelo Freire Gomes, ex-comandante do Exército, ao Jair Bolsonaro em 2022. Quem fez essa alegação? O ex-comandante da Aeronáutica, o tenente-coronel brigadeiro, né, o Batista Júnior, que na minha opinião, né, é o maior calhorda da história das Forças Armadas, muito pior até do que o atual comandante do Exército. Tá? Ele, na época, ele disse que quando as pessoas cobravam, né, as Forças Armadas, ele falava assim, essas pessoas nem sabem o que estão pedindo. É um positivista realmente que se acha superior, iluminado, na verdade, não tem um pingo de patriotismo. Né? E ele disse isso, ele disse que o Bolsonaro marcou uma reunião e consultou os comandantes das Forças Armadas sobre a aplicação de 3 artigos constitucionais. A GLO, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Então vejam bem, o Bolsonaro teria consultado os comandantes das Forças Armadas a respeito destas possibilidades, que, repito, são institutos previstos na Constituição Federal de 1988. Portanto, são legais, desde que cumpridas, né, todas os requisitos necessários. E é por isso que, aparentemente, o Bolsonaro estava consultando estas pessoas. E aí o Freire Gomes teria dito, se o senhor decretar estado de sítio, estado de defesa, ou então o GLO, eu vou te prender. Qual a leitura que a gente tira dessa história? Tá? Em primeiro lugar, tá tirando o corpo fora. Estão tirando o corpo fora.
o Freire Gomes e o Batista Júnior. Tá? Em segundo lugar, não existe crime em cogitar, acionar figuras que estão presentes na Constituição, artigos da Constituição Federal. E terceiro, para mim o mais grave, é a insubordinação, porque o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então o Freire Gomes estava subordinado ao Jair Bolsonaro naquele momento. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, afirmando que tudo isso é verdade. Eu estou tentando aqui chegar a uma conclusão de acordo com o que alega a imprensa. Né? Então, a situação teria sido essa. Algo aconteceu, esse algo até hoje a gente não sabe, porque a imprensa não diz para ninguém, algo aconteceu que teria estimulado Jair Bolsonaro a querer aplicar, né, o 142, defesa ou sítio. E o comandante do Exército, então, disse que prenderia o Jair Bolsonaro. Tá? Então, hoje, nós temos, aparentemente, né, a figura central da inércia, né, das Forças Armadas em 2022. A grande questão aqui não tem nada a ver com o que o Batista Júnior alega, o Freire Gomes alega, qualquer outra pessoa que tenha prestado depoimento à Polícia Federal alega. Isso aí é irrelevante. O que interessa aqui, para a gente conseguir fazer um juízo de valor preciso, é o seguinte: o que Jair Bolsonaro teria em mãos para justificar a possibilidade de acionar um desses artigos. E isso, pessoal, é tudo que o outro lado não quer expor. E eu não consigo entender por quê. Ou consigo, né, e é melhor ficar com o meu bico calado. Então tá aí, se vocês queriam um nome, o nome é esse. Freire Gomes, acompanhado ali como seu sidekick, né, seu parceiro de aventuras, o Batista Júnior. E agora vamos aguardar a confirmação de tudo isso. Mais uma vez, ressaltando, se são artigos da Constituição e eles não foram acionados porque pessoas que deveriam fazer parte dele, caso fossem, né, se eles não foram acionados e eram artigos da Constituição, não há crime. Absolutamente nenhum. Mas as narrativas não podem parar. Tá? No momento em que eu estava começando aqui, me preparando para gravar esse vídeo, eu li no Twitter que o Alexandre de Moraes levantou o sigilo destes depoimentos. Então não deu tempo de eu estudar para trazer nesse vídeo, mas mais tarde a gente traz. Estou muito curioso para saber quais foram os termos usados pelo Freire Gomes e pelo Batista Júnior. Se eles falaram golpe ou se eles falaram os nomes dos artigos. Então é isso, tá, pessoal? As próximas 48 horas aí prometem bastante. Um forte abraço e a gente se vê por aí.